Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar do assunto mais importante do Ayurveda. Eu acho que se eu estivesse começando hoje no Ayurveda, eu gostaria de começar por esse vídeo. E eu já falei sobre esse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje um pouquinho do que de fato é o Ayurveda, por onde começa, qual que é essa ideia, dentre tantas as formas que tem da gente cuidar do nosso corpo e da nossa saúde, por que o Ayurveda? Para quem que ele faz sentido? É esse vídeo aqui. Que eu falei já de coisas parecidas antes, mas acho que eu nunca cheguei nesse foco de uma maneira tão clara quanto agora. E eu vim dividir isso com vocês, porque eu acho muito importante a gente deixar claro quem são as pessoas para quem o Ayurveda faz sentido, né? E aí, se você está curioso para saber um pouco sobre a Ayurveda e etc., começa por esse vídeo. E aí, se ele fizer sentido para você, aí você continua se aprofundando no Ayurveda, tá bom? Se você está chegando por aqui e ainda não me conhece, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou Jéssica Yuli, eu sou farmacêutica especialista em Ayurveda, trabalho com saúde há muito tempo já, há mais de 13 anos. E antes, né, a minha experiência da indústria é essa forma de saúde que a gente está acostumado, que é remediar a doença, né? Então a gente espera um problema acontecer para ir cuidar da saúde, né? E com o passar do tempo, eu fui entendendo que talvez seja melhor a gente fortalecer a nossa saúde, fortalecer o nosso ser, e aí não precisa se preocupar com doença. É o que faz muito mais sentido. E é isso que eu faço aqui nesse canal através do Ayurveda. Falo sobre como que a gente pode fazer isso, se manter mais forte, para que tudo que acontece aqui no nosso externo não tire nosso equilíbrio, a nossa neutralidade, né? E é aí, então, que a gente vai falar hoje um pouco mais. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque né, fica muito mais fácil quando vocês vão acompanhando a minha linha de raciocínio, e eu também posso falar tanto que vocês não têm uma ideia. Então, a apresentação também serve para eu me manter aqui, né, no tempo e no foco. Gente, então, qual que é o assunto de hoje que eu falei que é o básico do Ayurveda? Vamos logo, sem mais delongas. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o Ayurveda é, sobretudo, espiritual. Ele é, sim, sobre saúde, né? Obviamente, existem os Vedas, que são os livros clássicos, ancestrais, milenares, que têm diversas sabedorias ali. O Ayurveda é uma parte dedicada a corpo e saúde, mas essa parte ela está relacionada com outras coisas. Tem lá a parte de astrologia, tem lá o yoga, tem a parte de Vedanta, que é um conhecimento também. Tudo isso se relaciona. E não é que você precisa saber tudo, não é isso. É no sentido de que uma coisa complementa a outra e aprofunda. Então, o Ayurveda é a parte onde nesse conhecimento védico, vai se aprofundar em saúde, em como viver bem, né? Ayurveda, né? A palavra em si significa a ciência sobre como se viver, né? E como trata de saúde, a gente muitas vezes, os profissionais de Ayurveda como eu, a gente foca muito nessa parte de falar dos benefícios, como que a gente cuida, o que que a gente come, quais são as atividades físicas, meditação, o que que a gente tem que fazer, o que que é bom para cada dosha, vata, pitta e kapha. Mas antes disso tudo, gente, tem que entender que é uma ciência, tem a parte científica, tem a parte filosófica também, aí incluída, né? Que a gente precisa entender antes de fazer parte. Então, para começar, a gente tem que ter essa visão onde tudo está ligado para o Ayurveda fazer sentido. Tudo que existe é natureza, né? Que é vivo, vem da natureza, né? E tudo isso tem a mesma raiz, a mesma natureza, né? Que quando se materializa essa mesma natureza de onde tudo vem, são os Panchamahabhutas, são 5 elementos, né? Ar, fogo, água, terra e éter. Então, para entender tudo isso, a gente pensa que tudo isso vem de um lugar só, que é do Criador, enfim, a gente vai se aprofundar um pouco mais. Mas tudo isso tem também a sua essência espiritual. Tanto que, né, quando a gente fala de Ayurveda, que é essencialmente espiritual, então, para começo de conversa, sempre que a gente inicia qualquer trabalho de Ayurveda, a gente saúda os deuses, e porque a gente é só instrumento. Quem cura de verdade não é a gente, até porque quem fez esse sistema aqui
é o que entende que cura. A gente tem um conhecimento, né? Dentro de tudo que está disponível, o conhecimento é infinito. Tem um pouco de conhecimento que me permite ser instrumento e auxiliar aqui, mas isso vem de algo muito maior. Então, a gente começa saudando os deuses, e aqui eu coloquei em azul Dhanvantari, que é a deidade que a gente saúda no Ayurveda, que é responsável, né, pela saúde, a gente pede pelos conhecimentos dele, é como se fosse o médico supremo, vamos dizer assim, né, e a gente pede para ele nos abençoar, abençoar os trabalhos que a gente vai fazer e que a gente possa ser, de fato, um instrumento para melhora da saúde daquela pessoa, sem a pretensão de cura, e não é que não vai curar, mas que isso não depende só da gente, depende de uma série de fatores, né, porque não existe milagre. Então, tudo isso a gente pede as bênçãos de Dhanvantari. E eu também coloquei aqui o Lorde Ganesha, que é comum a gente pedir também para que ele remova todos os obstáculos. Então, todo o trabalho de Ayurveda começa com uma oração, com uma saudação, né? E a gente entende, até pela chegada desse conhecimento para a gente aqui na Terra, que ele não veio também só para os humanos. O Ayurveda serve para tudo que é vivo. E a gente, porque afinal de contas, tudo é natureza. Então, esse mesmo raciocínio, esse mesmo conhecimento, se aplica a tudo, né? Então, vai além. O Ayurveda é, de fato, essencialmente espiritual, mas é uma parte voltada para a saúde, né? E aí, quando a gente fala disso, fica mais fácil a gente entender um pouco mais sobre isso. Então, nesse entendimento também, não é que a doença começa no corpo e ela vai para a mente. Quando está lá na raiz do desequilíbrio, né, a gente está bem, está saudável, mas quando é que começa a desordem, o desequilíbrio? Como é que tudo começa a balançar, né? Começa na mente, porque o nosso corpo é a parte mais material, menos sutil. E o nosso espírito é a parte mais sutil. O que faz essa comunicação, né, entre o que é sutil, o que não é material, e o nosso corpo que é material é a nossa mente. Então, o desequilíbrio, ele começa na mente, né? E aí a gente diz que o apego é a raiz de todas as doenças. E o apego, gente, ele vai das mais diversas formas, né? Seja o apego emocional, o apego físico, sabe aquela coisa que parece que domina você? Eu não consigo parar de comer isso, isso é uma coisa que eu não consigo abrir mão. Eu não consigo abrir mão disso, eu não consigo abrir mão daquilo. Seja, né, uma comida, uma atividade, um desejo, uma roupa, um relacionamento, uma pessoa. Gente, a gente veio aqui para ser pleno e inteiro sozinho, nós somos seres plenos e inteiros, e a gente deve estar em harmonia e felizes dessa forma, a gente não precisa de nenhuma outra coisa. Então, quando a gente começa essa escala de necessidades, é onde vem o apego na nossa mente, que é a origem do desequilíbrio. Então, o let it go, né, o deixe ir, vem muito nisso aí. Se tem alguma coisa que você pensa hoje que você não vive sem ser as suas necessidades básicas, que, enfim, até isso tem variação do quanto a gente precisa de comida, de bebida, de água, disso tudo que é essencial para a vida, claro, mas tudo isso a gente encontra na natureza, né? Além do que está disponível na natureza, o que mais é necessário para você, né? Vem desse questionamento aí, para você saber o quanto você está se relacionando com essas coisas de uma maneira saudável, ou o quanto essa relação, seja ela com a comida, com as atividades físicas, com a sua rotina, com a meditação, com as pessoas ao seu redor, o quanto tudo isso está saudável ou não. Então, eu já falei várias vezes sobre isso, que o conceito de saúde dentro da Ayurveda vem do nosso corpo funcionar bem, todos os nossos sistemas, os nossos humores, né, os doshas do corpo funcionarem bem, depende das nossas eliminações, do nosso metabolismo, tá bom? Depende também da nossa relação com o meio ambiente, com as pessoas, das nossas emoções. Então, vai além saúde para a Ayurveda e traz um pouco disso aqui. Eu preciso estar bem como ser independente. E claro que a gente não vive isolado, não é sobre isolamento, mas é sobre uma relação onde, se as coisas estão disponíveis, ótimo, se elas não estão, qual é a outra forma, né? Por isso que o Ayurveda também não tem uma coisa fixa, vai ser sempre aquilo. Não, a gente está sempre mudando, se adaptando. Se é verão, se é inverno, muda a dieta, muda a quantidade de sono, porque a gente está o tempo todo se adaptando. Não existe nada fixo e permanente. Existe ali um básico que a gente sabe que vai fazendo bem, mas isso vai mudando também, porque a nossa idade muda, a nossa rotina muda, nossas necessidades vão mudando
com o tempo. Então, o Ayurveda acompanha essa mudança que é natural da vida humana, né? Então, nada é fixo e não tem necessidade de se apegar em nada, né? Olhando por esse aspecto. Então, quando a gente tem essa outra atitude que não é benéfica, aí é onde começa a raiz do desequilíbrio, né? Que tá lá na mente. E aí, gente, como eu falei um pouco de espiritualidade, de algo maior, pode ser que vocês vinculem a religião, por exemplo, né, no Ayurveda. O Ayurveda não tem uma religião ligada, hinduísmo, etc. Não existe isso, mas é muito comum lá na Índia, onde tem religiões predominantes, né, uma religião predominante. Mas todas são bem-vindas, porque, afinal de contas, quando a gente vem com essa ideia de que tudo é feito pelo Criador, tudo é Deus, né? Deus, a Mãe Divina, o Criador, o universo, a forma que você preferir falar. Então, tudo que existe é divino, tudo que existe é Deus, Deus está em tudo. Então, a religião pode ser uma forma que você encontra, como se fosse uma língua diferente, falar italiano, falar francês, falar português, falar inglês, é a língua que você vai se conectar com isso que está presente em tudo. Então, todas as religiões são bem-vindas e não tem nada sobre religião no Ayurveda, desde que exista esse conceito e essa experiência com a espiritualidade, né? Então, as religiões, na verdade, são diferentes linguagens, desde que ela funcione para você ser uma pessoa saudável, ela é bem-vinda. Mas vale ressaltar que no universo do tamanho do nosso, onde tem diversas galáxias, dentro da nossa galáxia existe um sistema, que é o sistema solar, que existem diversos planetas, e a Terra é esse aqui, ó. Peraí, aqui. Esse aqui, ó, pequenininho. Então, gente, né? É uma visão assim para lembrar que tem muito mais além da gente, muito mais além dos seres humanos, né? E que o conhecimento que a gente tem sobre tudo isso que existe é desse tamanho, ó. Então, né, tirar um pouco desse nosso egocentrismo e lembrar que, poxa, tem muito mais aí onde, né, talvez a gente ainda não conheça. Então, tem espaço para todas as linguagens que levam a gente para esse lugar. E aí, voltando a falar um pouquinho de mente, agora, que é onde, como eu falei, é a raiz do desequilíbrio, é, a gente é complexo, porque essencialmente, quando a gente pensa em natureza, a gente é animal, o ser humano é um mamífero, né? Homo sapiens é mais uma espécie de ser vivo que existe. Essencialmente somos animais. Só que a gente vive em sociedade. Inclusive, a única diferença entre a gente e os animais, em teoria, que nos torna superiores, é a capacidade de usar a nossa mente, o nosso intelecto. Por isso que é importante a gente aprender a usar e né, fazer bom uso da mente, evoluir as nossas capacidades mentais, porque é o que nos faz, entre aspas, superiores aí, dentro dessa visão de capacidade, tá? Como eu falei, todos os seres vivos no Ayurveda têm um papel importante, enfim, merecem respeito e seguem o mesmo, né, sistema de funcionamento, vamos dizer assim, quando a gente fala de saúde. Então, como somos essencialmente animais, animais, gente, não tem regra. Tipo, você acorda e faz isso, você vai comer tal hora, você faz não sei o que, você faz não sei o que lá. Ele segue alguma coisa e tem os seus padrões ali de acordo com a espécie, né? A gente observa padrões ali, tanto de acasalamento quanto de alimentação, que tipo de alimento que determinado animal come, etc. Então, tem ali o que é melhor para ele, que ele naturalmente sabe. Ele não vem aprender sobre a Ayurveda. Ele não tem uma faculdade de medicina. Naturalmente, tem uma inteligência ali que governa o funcionamento da natureza, né, dos animais. Só que como a gente vive em sociedade, a gente precisa de algumas regras, né? Então, a gente segue as regras, mas se só tiver regra, a gente fica incomodado. E aí é onde a gente precisa de uma necessidade de liberdade. E essa necessidade vai vir na forma de necessidade de férias, necessidade do fim de semana, necessidade de um feriado, necessidade como se fosse assim, de escapar para fazer o que eu quero, né? Ontem mesmo eu postei um conteúdo que também foi inspirado, assim como essa aula de hoje, por um dos meus professores de Ayurveda, que está aqui agora, inclusive eu tive estudando com ele, né, me aprofundando um pouco mais nos últimos 2 dias, e aí que eu lembrei que, cara, isso aqui é o básico da Ayurveda, eu preciso falar sobre isso, então vou até agradecê-lo aqui, meu professor,
Paritosh Bhatt, nem sei se é assim que fala da melhor maneira o nome dele, é assim que eu falo, né, como brasileira. E aí ele estava falando sobre um negócio que eu não conhecia, que é Revenge Bad Time Procrastination, que é, eu não tenho controle sobre o meu dia e eu sou muito ocupada, então, para eu ter essa sensação de liberdade que é necessária, eu vou procrastinar a hora de dormir para me dar um tempo para fazer aquilo que eu quero. Vou, sei lá, ver aquele negócio que eu quero, fazer aquela outra atividade, é o meu momento do autocuidado. Enfim, a gente vai colocar ali qualquer coisa que seja importante para a gente, porque essa necessidade de liberdade também é necessária. Então, o que acontece com a gente, né? Essencialmente, acontece um conflito, né? Tem esses dois lados aí que, entre aspas, brigam dentro da gente. O nosso lado que quer liberdade e o nosso lado que, ao mesmo tempo, quer que alguém te diga o que fazer. Porque quando você tem que decidir sozinho, aí rola uma confusão, né? Só que quando a gente tem algumas coisas para fazer que a gente não gosta, ou quando passa da nossa capacidade, é uma demanda muito alta, aí vem o estresse, né? Isso tudo é acompanhado por estresse. Então, a partir de viver, que no Ayurveda é esse viver em harmonia, viver de forma plena, etc., vira um sobreviver. E aí a gente começa a buscar a forma de viver a felicidade, que envolve saúde, né? Sem saúde não existe felicidade, a gente vai buscar isso fora. E aí onde começa uma compulsão por compras, por alimentação, os vícios no geral, é onde a gente vai buscar a nossa válvula de escape, né? E aí, eu não preciso nem dizer sobre como a gente tem vivido hoje e sobre a nossa sociedade, né? Isso não é uma crítica, porque a sociedade é o que é, mas é um chamado para a gente navegar nisso com o mínimo de prejuízo e o máximo de retorno positivo para a gente mesmo. Então, a gente está hoje vivendo numa sociedade que vai estimular, por exemplo, que a gente tenha outras necessidades, que a gente cada hora precise comprar mais uma coisa, ou queira experimentar aquele alimento novo, aquele sabor que é diferente, que vai ter ainda mais açúcar, etc, etc. Quando, de fato, quando eu volto a olhar para quem eu sou, aquele animal, homo sapiens, cara, eu preciso disso tudo mesmo? Eu preciso, sei lá, de quantos pares de tênis, roupas, etc. Será que isso não mantém a gente ainda mais preso e apegado àquilo que causa estresse para gente? Aí cada um vai ter que fazer a sua avaliação, né? Mas nesse ponto, eu acredito que o Ayurveda é essencial na nossa vida hoje, porque volta a conectar a gente nesse lugar aí de que, pera, quem eu sou mesmo? Por que eu tô aqui? O que de fato eu preciso? Porque eu preciso estar disponível na natureza, não é nada absurdo, de fato, né? Para suprir as necessidades que o meu corpo e a minha mente precisam para que eu cresça e evolua. E qual que é esse caminho que o Ayurveda oferece para gente, né? Porque aí tem outra confusão. Quando eu falo de Ayurveda, muita gente pensa que a Ayurveda é um tipo de alimentação, né? É o que as pessoas mais falam. Quero saber meu doce para saber que comida, etc, etc. Não é bem assim, mas a alimentação, ela é muito importante, né? É de fato onde tudo começa. Então, na comida, através do que eu como, do que eu vou ingerir, né, eu tenho uma relação com essa comida. Se eu tiver uma relação de buscar um prazer temporário, buscar uma válvula de estresse, buscar uma válvula de escape, confundi os pensamentos aqui. Se eu usar a comida como uma busca de prazer temporário, uma válvula de escape, é como se a comida estivesse me controlando, né? Quando eu passo a fazer escolhas melhores e controlar o que eu como, pensando no que de fato eu preciso e no que faz bem para o meu corpo, aí eu já dei um passinho, né? A alimentação é um. Depois vem para respiração. Quando eu consigo controlar a minha respiração, meu prana e a minha alimentação, tô caminhando, né? Um caminho. Já é um outro passo que eu dou. Então, é comum no Ayurveda a gente falar dos pranayamas, porque é o primeiro passinho antes da gente conseguir controlar a mente. Então, quando eu estou num programa de Ayurveda, por exemplo, eu tenho um programa coletivo e as consultas individuais, né?
sempre que eu começo a falar sobre mente e meditação, que governa tudo, como eu falei, é onde o processo de doença está, é onde eu consigo tomar mais consciência, mais presença, né, sobre tudo que acontece na minha vida. O primeiro passo para uma pessoa que não está acostumada a meditar ou não tem autocontrole e autodisciplina muito grande, é a gente começar por exercícios de respiração, né? Depois a gente vai para os exercícios de meditação ou usa a respiração como uma forma de iniciar esse processo, né? Porque depois a gente vai para mente de fato. Então, eu estou trabalhando aí o meu controle mental, né? Usar a mente ao meu favor, né? E não sendo mais uma fonte de pensamentos, ideias, etc., que me causam mais estresse ou mais ansiedade. Não, eu tenho uma mente limpa, clara, organizada, aí a gente entra, né, numa coisa um pouco mais sutil. Eu não falo mais de Vata, Pitta e Kapha, que entram os Panchamahabhutas e a materialização. Agora eu estou falando de uma coisa um pouco mais sutil, Sattva, Rajas e Tamas, que são as qualidades mentais, né? E aí, depois que eu tenho, né, comida, respiração e mente controlados, observem que comida é corpo no geral, né? Hoje em dia eu acrescentaria aqui como atividade física, porque também o nosso estilo de vida hoje trouxe a gente para um lugar onde o sedentarismo é, né, muito presente. Então, quando eu tenho um corpo saudável, começo esse processo de controlar a mente, aí eu estou pronto para um conhecimento superior, que é aí onde vem esse conhecimento espiritual sobre tudo ser Deus o tempo todo, tudo está perfeito exatamente do jeito que é, porque afinal de contas, se não estou dizendo que Deus, o Criador, etc., está fazendo alguma coisa errada, quem sou eu, não é mesmo? E aí eu descubro essa tal felicidade, essa tal harmonia que existe. Então, gente, esse slide que está, assim, tirado da aula do meu professor de ontem, que me lembrou tudo isso que ele já tinha falado há muito tempo atrás, é exatamente esse caminho aqui. Então, se eu quero harmonia, eu preciso começar construindo um corpo forte, uma alimentação boa, musculatura, né? Resistência. Porque a gente vai falar disso muito aqui ainda, né? Porque se eu não for para este lugar de me fortalecer, para que o que está lá fora me afete menos, eu vou ficar muito desconfortável. E é aí onde vai começar a raiz de tudo aquilo, de todos os desequilíbrios. Seguir regras o tempo todo, né? Aqui tem o cachorrinho recebendo ordens, ou ele aqui, você fez bem, ou só seguindo o que todo mundo faz, seguindo o caminho que já está traçado, pensando nas obrigações que eu tenho que fazer o tempo todo nisso, seguindo regras, etc, etc, é muito desconfortável, a gente não fica bem nesse lugar. Então, como é que eu navego bem nesse lugar? Seguindo aquele caminho que eu acabei de mostrar para vocês, que é o que o Ayurveda propõe. Por isso que, inclusive, a abordagem do Ayurveda, ela é extensa, eu não vou falar só de comida, cada pessoa é uma pessoa, eu falo de coisa pra caramba, de estilo de vida mesmo, de escolhas que você faz, de como é que você tá mexendo no seu corpo, esse é o jeito certo para você ou não, para começar a tentar mexendo, né? E depois a gente avalia se é o melhor jeito ou não para suas características mentais e físicas, né? E aí, a ideia também não é que o Ayurveda seja mais uma fonte de regra demais na sua vida. Não, é para ser uma coisa leve, é para que você, de fato, consiga navegar nisso tudo e tirar o melhor proveito, para que você fique mais forte e resistente. Então, tudo no Ayurveda é gradativo, você não muda a sua vida toda de uma hora para outra, porque senão é desconfortável demais, é regra demais. Por isso que é interessante ter um acompanhamento para você conseguir fazer isso gradativamente e tá o tempo todo ali sendo lembrado de que, poxa, é verdade, tem aquele pranayama, eu estava fazendo 1 minuto, deixa eu tentar 1 minuto e meio, que seja, sabe? Por isso que, né, até no meu tempo atendendo individual, eu percebi que a maior dificuldade não é as pessoas saberem o que elas têm para fazer. Elas sabem, né? Elas recebem a orientação ali na consulta, mas elas se manter fazendo e depois lembrar, putz, mudou a estação, agora tem essa diferencinha aqui, agora tem aquilo. Por isso que eu resolvi falar online, criar um programa online de Ayurveda que ajuda as pessoas nisso. Tá lá o tempo todo lembrando, isso aqui, né? Tá chegando esse momento de fazer aquele negócio, isso aqui a frequência é 3 vezes na semana, como tá aí? Não para ser uma regra para você colocar ali, para você se perceber, pô, isso é legal para mim, faz sentido? Não faz sentido para mim? Faz, mas não desse jeito aqui. Eu vou adaptar. Não vai ser 3 vezes na semana, como ela tá falando, vai ser 2, porque eu percebi que para mim funciona melhor. É aí que o Ayurveda funciona bem. É desse lugar. Por quê, gente? Porque aí você não vai mais precisar se preocupar
com a sua saúde, com o seu corpo, né? Tudo isso vai estar tudo bem e você pode ir para os objetivos de vida. Na Ayurveda, a gente chama tudo isso de Purusharthas, né? São os objetivos de todos os seres aqui. Quais são eles? Basicamente são 4, né? A gente não tem muito o que pensar, não. São 4 coisinhas. Dharma, que é fazer aquilo que é correto, e não é aquele negócio, tem muita má interpretação aí, de missão de vida, etc. Não é um negócio cabalístico, assim, é fazer o que tem que ser feito, aquilo que é correto, né? É a gente fazer aquilo que precisa, cuidar da nossa família, independente se isso é agradável ou não, é o que tem para ser feito, mas fazer isso de coração aberto. Eu sou capaz de fazer isso e vou fazer, né? Tá bem e pleno para lidar com todos os desafios que podem vir acompanhados aí do seu Dharma. Arta tem a ver com riqueza. Dinheiro é essencial para viver e o Ayurveda também reconhece isso. Então, o Ayurveda fala também que eu tenho que estar bem para ir atrás daquilo que eu quero conquistar materialmente, que para cada um vai ter aí uma diferença, mas é essencial para viver. Então, se eu não estou bem de saúde, como é que eu vou trabalhar? Por exemplo, posso até trabalhar, mas aos trancos e barrancos, né? Então, dinheiro é essencial. Calma, os desejos, mas são os desejos, os prazeres, que são benéficos e corretos. Então, eu não vou ceder aquilo que me faz mal, que é temporário, que mais me intoxica do que me faz bem, né? Não vou dar os meus mesmos exemplos de sempre, que né, já deve estar o balãozinho aqui na minha cabeça. Mas não é procurar uma coisa que me faz mal, é os prazeres que também me fazem bem, né? É ter esse lugar de consciência e também de aproveitar a vida. É sobre isso viver, né? E felicidade. E moksha é essa liberação que quando a gente fala liberar desses apegos, desse pensamento que prende a gente aqui numa coisa menor, que ainda não entendeu que tudo é Deus e que tudo tá certo do jeito que tá, né? É nesse sentido aí, falando de uma maneira muito simples, porque, como eu falei, a Ayurveda é filosofia e eu posso falar um tempão sobre tudo isso aqui. E aí, essa caixinha preta, escrito perfeição aqui, vem para me lembrar que tudo está perfeito do jeito que é. Se eu ficar buscando a perfeição em tudo eu quero fazer melhor, eu quero melhorar, eu quero aumentar, eu quero mais, é esse lugar que me tira dessa visão, né, de equilíbrio e me leva à rodinha do apego, da dependência. Eu tô sempre precisando de mais, né? Que a gente já falou que é onde começa a raiz do desequilíbrio, né? E aí é onde a gente vai entrar. Eu vou até aumentar isso aqui. A gente é um reflexo do nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Então, o nosso corpo reflete, de fato, o nosso estado mental, que reflete o nosso estado espiritual, que vai refletir no nosso corpo, né? Então, tudo isso está relacionado. Gente, eu não tenho como falar de espiritualidade sem ter um corpo saudável, uma mente saudável. Eu não tenho como ter uma mente saudável sem ter um corpo saudável, porque uma coisa afeta na outra. O que eu escolho comer afeta tanto o meu corpo quanto a minha mente, por exemplo. Tudo isso está relacionado. E esse aqui é o mais importante do Ayurveda, é eu entender que essas 3 coisas andam juntas, né? E para eu começar a desenvolver a minha espiritualidade, eu não posso negligenciar o meu corpo, não posso negligenciar a minha saúde mental, psicológica, emocional, física, né? Assim como se meu corpo não tá legal, poxa, tem algo errado aí na minha mente e eu posso, tem uma jornada aí que eu posso melhorar na minha espiritualidade, nesse caminho para viver plenamente, né? Eu acho que esse é o ponto principal que eu queria trazer aqui hoje, e é inclusive o último slide aqui da apresentação, que é basicamente isso. Por isso que é o mais importante do Ayurveda. O que o Ayurveda tem para te oferecer? É isso. E aí, se tudo isso, corpo, mente e espírito, faz sentido para você, aí sim eu te aconselho a entrar no Ayurveda de cabeça, porque tudo vai fazer mais sentido. As recomendações, o raciocínio, o porquê de Vata, Pitta e Kapha, por que a gente fala tanto disso, né? Porque é onde os desequilíbrios podem começar. E aí essa jornada vai ser mais interessante para você. Agora, se essas coisas você está achando meio estranho, meio místico, etc., já vou te dizer que não é, mas também respeito, porque tem muitas outras formas da gente se cuidar, né? Existem diferentes especialidades que estão aí, mas o Ayurveda vai fazer sentido nesse contexto aqui, tá bom? É, bom,
Resumindo, eu vou tentar resumir tudo que a gente viu hoje, porque foi uma aula muito grande e muito densa, e também um tema que eu gosto muito. Para começar falando que o Ayurveda é essencialmente espiritual, então a gente sempre saúda as deidades, agradece pela oportunidade de ter recebido conhecimento, de ser um instrumento para que as pessoas vivam melhor, né? A gente sempre saúda Senhor Dhanvantari, né, especificamente no Ayurveda, a gente sempre pede a remoção de obstáculos também, então tudo começa com uma saudação, porque a cura vem além, né, disso tudo. E a gente está aqui sem arrogância, só como instrumento. Depois disso, a gente tem que lembrar que tem a mente aí que liga o corpo com o espírito, né? O que faz aí esse meio do caminho é a nossa mente, e todo desequilíbrio, a raiz está lá, nesse apego, né? Tudo começa aí na mente. E a nossa jornada é entender a nossa mente, entender que não é sobre religião, é sobre isso que nos dá vida, né? Porque ter só um corpo, ter um cérebro, não faz a gente ter vida. É isso que, esse sopro de vida, que é a espiritualidade, independente da sua religião ou como você queira chamar isso, tudo isso que está presente em tudo que é vivo é esse algo mais que a gente entra em conexão, né? O material com esse lado mais sutil através da mente. E aí, como é que a gente cuida disso tudo, né? Desse corpo, dessa mente, desse espírito, dessa alma, como você preferir chamar? A gente começa através das nossas escolhas físicas, seja a alimentação, seja o que a gente faz com o nosso corpo. Então, a gente primeiro controla essa primeira parte, depois a gente vai para um controle de respiração, depois da nossa mente, aí a gente vai avançando o nosso conhecimento, e aí a gente pode, de fato, ser pleno e inteiro aqui como seres únicos que somos. É aí onde vem a plenitude da vida, para a gente ir atrás daquilo que a gente quer, né? Fazer as nossas realizações de vida, que é nosso Dharma, acumular as nossas riquezas, não para acúmulo, mas para usufruir, para viver com prazeres, desde que seja de forma correta, né? E ser livre ao mesmo tempo para ser tudo o que a gente quer, sem ter nada controlando a gente, uma busca que nunca acaba, né? Então, nosso corpo vai estar refletido na nossa mente, que vai estar refletido na nossa espiritualidade e vice-versa. Tudo isso está muito ligadinho. Então, quando a gente fala de saúde, porque a Ayurveda é essencialmente sobre saúde, não tem como negligenciar essa outra parte, esse outro contexto, tá bom? Esse resumão aqui foi só para você lembrar de tudo que a gente falou, mas se ficou alguma dúvida, você não entendeu muito bem, quer mais detalhes, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder, tá? E a gente segue a nossa discussão. Se você achou que esse vídeo é interessante para alguém que você conhece, encaminha também. E vamos falar mais de Ayurveda, né? Que é o propósito desse canal. Se a Ayurveda faz sentido para você, te vejo por aqui, se inscreva no canal e vamos continuar esse bate-papo para a gente falar mais e mais sobre saúde e bem-estar, tá bom? Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.